Lucas capítulo 7, verso 36. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor. Um dos fariseus convidou Jesus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava jantando na casa do fariseu, foi até lá com um frasco feito de alabastro, cheio de perfume. E estando por detrás, aos pés de Jesus, chorando, molhava-os com as suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos. Ela beijava os pés de Jesus e os ungia com o perfume. Ao ver isto, o fariseu que o havia convidado disse consigo mesmo: se este fosse profeta, bem saberia quem e que tipo de mulher é esta que está tocando nele, porque é uma pecadora. Jesus se dirigiu ao fariseu e lhe disse: Simão, tenho uma coisa para lhe dizer. Ele respondeu: diga, mestre. Jesus continuou: certo credor tinha 2 devedores, um lhe devia 500 denários e o outro devia 50. E como eles não tinham com que pagar, o credor perdoou a dívida de ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Simão respondeu: penso que é aquele a quem mais perdoou. Jesus disse: você julgou bem. E voltando-se para a mulher, Jesus disse a Simão: você está vendo esta mulher? Quando entrei aqui em sua casa, você não me ofereceu água para lavar os pés. Esta, porém, molhou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Você não me recebeu com um beijo na face. Ela, porém, desde que entrei, não deixou de me beijar os pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas esta, com perfume, ungiu os meus pés. Por isso afirmo a você que os muitos pecados dela foram perdoados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então Jesus disse à mulher: os seus pecados estão perdoados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a sua fé salvou você, vá em paz. Amém. E graças a Deus por sua palavra. Oremos, queridos, agradecendo a Deus por esta leitura. Querido Senhor, nós te somos gratos pela palavra que temos lido, pela oportunidade que temos de ouvir, de estudar, de aprender da tua palavra, Senhor. Pedimos que o teu Espírito Santo fale conosco, continue dirigindo-nos em tudo, abra o nosso entendimento e coração, para que possamos receber esta palavra como boa semente plantada em terra fértil, que produza muito fruto e que sejamos edificados por ela, para a glória do teu nome. Nós te oramos assim e te agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Pode tomar assento, querido irmão, mas deixe a sua Bíblia aberta aí no texto que nós lemos, para trazermos esta palavra ao nosso coração. Uma coisa que eu tenho observado, queridos, é que geralmente você dará a uma pessoa aquilo que você julga que ela merece, seja por quem ela é para você, ou ainda mais por algo que ela tenha feito para você. Se você for convidado, por exemplo, para o aniversário do coleguinha do seu filho lá na escola, você vai levar uma lembrancinha. Mas se você estiver escolhendo um presente para aquele seu sobrinho preferido ou para o seu netinho querido, você vai dar algo bem melhor, vai se esforçar para dar algo mais especial. Se é naquele amigo secreto da empresa, você vai levar uma lembrança para alguém, talvez nem conheça direito a pessoa, se a empresa for grande, mas você vai levar algo. Mas se você estiver comprando um presente para sua mãe, para seu pai, ou para alguém que lhe fez um grande favor, você certamente vai querer agradar mais. Por quê? Porque nós damos às pessoas aquilo que nós julgamos que elas merecem, pelo que elas são para nós, ou pelo que elas fizeram para nós.
E quem é que não gosta de receber um presente especial? Quando você, seja num aniversário, um final de ano, alguém chega com um presente, você sabe que é uma coisa especial. Especial às vezes não é pelo valor, mas porque aquela pessoa escolheu bem, ou sabia exatamente o que você gostava, trouxe algo que você certamente ficou satisfeito. Nós recebemos isto como uma coisa muito especial, sabendo que aquela pessoa nos considera, isso nos deixa felizes, satisfeitos. No texto que nós lemos agora, nós vamos ver que Jesus nos dá uma extraordinária lição sobre dar algo devido a alguém, por quem esta pessoa representa, ou em gratidão pelo que ela fez por nós. Nós lemos o texto que Jesus foi convidado a uma ceia, um jantar na casa de um fariseu, chamado Simão. Quando um rabino, ou quando um expositor da lei, era convidado a uma casa, isso não era uma reunião particular. Estas pessoas eram tão queridas na comunidade judaica, que quando alguém convidava um rabino para a sua casa, ou alguém que pudesse instruir as pessoas na lei de Deus, isso era uma reunião aberta. Qualquer pessoa poderia entrar. Não podia sentar à mesa, mas poderia ficar do lado escutando aquilo que aquele homem teria para dizer. Jesus foi convidado à casa deste homem. E agora então o texto nos diz que é uma mulher da cidade, uma pecadora conhecida, alguém com fama ruim, talvez alguém envolvido na prostituição, ou envolvido em qualquer outro tipo de coisa que era grave diante daquela sociedade. Esta mulher entrou naquela casa no momento que aquela ceia estava para acontecer. As mesas no tempo de Jesus não eram altas como as nossas, elas eram bem baixas, e as pessoas ficavam sentadas no chão ou sobre almofadas. Por isso que os pés de Jesus estão para trás, como os orientais costumam sentar para tomar as suas refeições. O que a mulher aproveitou para quebrar um frasco de perfume, despejar sobre os pés de Jesus, enxugar com os seus cabelos e beijar os pés do mestre. Só que diante desta cena, nós vamos ver que há uma reação do anfitrião, do dono da casa, e o fariseu convidado, ou que convidou Jesus ali, ele agora vai fazer a sua avaliação. E eu quero olhar exatamente como Simão avalia Jesus, aquela mulher e a si mesmo, e como a mulher avalia quem é Jesus e quem é ela naquele cenário, para que nós entendermos por que é que Simão não deu a Jesus o que lhe era devido, enquanto a mulher deu tudo o que ela tinha e podia dar ao mestre naquela ceia, naquele momento. Porque essa história, queridos, tem muito a nos ensinar sobre a adoração, sobre o que damos a Jesus, sobre o tipo de culto que nós oferecemos a Ele, sobre que dádivas nós entregamos ao Senhor por lhe valorizar, por querer agradá-lo, por quem Ele é ou pelo que Ele fez na nossa vida. Então nós vamos ver que Simão está vendo a mulher lavando os pés de Jesus. E quem era aquela mulher na avaliação de Simão? Aquela mulher era uma pecadora, uma mulher indigna até de estar na sua casa. Não fosse uma ocasião de portas abertas, talvez ele tivesse mandado expulsá-la dali. Era uma pessoa totalmente indigna, que talvez estivesse na sua avaliação desonrando a sua casa. Não era nada, não era ninguém. Na ordem de importância ou dignidade, aquela mulher estava
no final da fila. Então, por contraste, quem era Simão? Simão era um fariseu, um cumpridor da lei. Era alguém que certamente estava se vendo como, diferentemente de Jesus e da mulher, alguém que cumpria os mandamentos. Era alguém que estava justo aos seus olhos, um conhecedor da lei. Agora, quem era Jesus aos olhos de Simão? Ele viu que a mulher estava tocando em Jesus, lavando os seus pés, enxugando com os seus cabelos. Então, na avaliação de Simão, Jesus era menos do que um profeta. Porque ele olha e diz: se esse fosse pelo menos profeta, saberia quem era esta mulher, saberia que ela era indigna, saberia que era uma pecadora e, portanto, não deixaria sequer que ela lhe tocasse. Simão talvez já estivesse arrependido de ter chamado Jesus para aquela festa, achando que ele não era digno também, que ele era menos do que um profeta. Quem sabe a fama de Jesus como pregador, como homem de Deus, chegou até a casa de Simão, mas agora parece que ele está olhando para Jesus e pensando: esse homem é um impostor, nem profeta ele é, porque ele não sabe quem é que está lhe tocando. Jesus faz uma pergunta a Simão. Aliás, ele conta uma rápida parábola. Simão, eu tenho uma coisa para lhe perguntar. E veja que mesmo considerando Jesus tão pouco, ele diz: diga, Senhor. Porque infelizmente a devoção de Simão não era verdadeira. Jesus pergunta: haviam duas pessoas que deviam, uma 500, vamos botar na nossa moeda, 500 reais, e a outra devia 50 reais à mesma pessoa. Nenhuma das duas podia pagar. O credor dispensou o pagamento, perdoou a dívida. Quem o amará mais? Se Simão entendeu a história, ele devia estar pensando: quem deve mais é aquela mulher, quem deve menos sou eu. Só que na hora que Jesus diz que ambas as ofensas ou dívidas foram perdoadas, então a mulher recebeu mais, e quem se achava menos pecador recebeu menos. Quem amará mais? E Simão diz: certamente aquele que mais recebeu, aquele que mais foi perdoado, esse amará mais. Simão se via como alguém que então precisava de pouco perdão, enquanto aquela mulher precisava de muito perdão. Agora, quem era a mulher, quem era Jesus na avaliação desta pessoa? Aquela mulher certamente se via como uma pecadora miserável, uma pecadora que não merecia estar ali. Ela não fala, ela não diz nada, ela não aparece na cena, a não ser pelo ato de devoção que ela entrega a Jesus. Mas quando nós olhamos quem era Jesus, na avaliação daquela mulher, certamente Jesus era tudo para ela. Jesus era a atenção que ela nunca teve, o Salvador que ela não merecia, o perdoador que ela nunca tinha conhecido, o mestre que ela sabia que nunca teria. E porque ele era tudo isso para ela, ela estava dando a ele tudo o que ela tinha. Era costume naquela cultura, quando alguém chegasse numa casa, se ele era bem-vindo, alguém oferecia água para lavar os pés, porque as estradas eram empoeiradas, porque havia muita poeira no caminho, muitas estradas de terra. Não estamos falando dos tempos modernos, mas do tempo antigo, tudo era muito mais precário. As pessoas usavam sandálias abertas. Então, quando chegavam, iam sentar à mesa com os pés bem do lado, sujos, alguém oferecia água para lavar os pés. Isso era um sinal de que ele era bem-vindo naquela casa. Também, ao receber alguém querido, alguém lhe dava um beijo na face para dizer que ele era alguém que honrava a casa com a sua presença.
E ainda, como uma maneira de refrescar e dizer também bem-vindo, que aquela pessoa era muito querida ali, se costumava oferecer azeite para ungir a pessoa. Uma maneira também de refrescar e de aliviar até mesmo o calor da viagem. E Simão não deu nada disso a Jesus. Jesus olha para Simão e diz: Simão, você não me ofereceu água, mas essa lavou os meus pés com perfume. Você não me deu um beijo na face quando eu cheguei para dizer que eu era bem-vindo. Ela está me beijando os pés. Você não me deu nenhum azeite para ungir a cabeça, dizendo que eu era uma pessoa honrada na sua casa. Ela derramou perfume sobre os meus pés e não cessa de me beijar. Para Simão, Jesus parece que não era nada, e ele estava dando muito pouco, enquanto a mulher estava dando tudo o que tinha. Ela não só deu o perfume, que talvez era tão caro e ela economizou tanto para ter, mas ela, na ausência de uma toalha, talvez para enxugar os pés de Jesus, ela soltou os cabelos. Mas dizem os estudiosos, queridos, que naquela cultura, uma mulher não soltava os cabelos em público. Era considerado um ato de causar revolta. Era quase como se ela ficasse despida. Naquela cultura, uma mulher jamais soltava os seus cabelos na frente de outros homens, senão do seu marido, num momento íntimo. Então entenda que aquela mulher não só deu o seu carinho, o seu amor, o seu perfume caro, ela espremeu a última gota de dignidade que ainda lhe sobrava e lhe disse: eu vou dar a Jesus tudo o que eu tenho. Eu posso ficar com uma fama pior ainda, eu posso ser mais destratada ainda, pode ser que ninguém queira mais receber na minha casa, porque aquilo era um ato que seria considerado totalmente desonroso, mas na ausência de outra coisa, ela disse: eu darei a Jesus. Aleluia. Toda a minha dignidade, toda a minha vida, eu darei a Jesus tudo o que eu tenho. Por quê? Porque Ele merece. Aleluia. Em algum momento, queridos, da vida daquela mulher, que nós não sabemos quando foi, ela deve ter ouvido Jesus, ou talvez encontrado com Jesus. Talvez Ele tenha curado aquela mulher, ou simplesmente libertado da dominação do maligno, porque Jesus disse: ela está amando muito, porque os seus muitos pecados já foram perdoados. Note que não foi naquela hora, porque Jesus nem tinha dado nenhuma palavra de perdão para ela. Em algum momento aquela mulher alcançou perdão, e porque ela alcançou imerecidamente esta graça, ela agora resolveu dar tudo o que ela tinha para Jesus, expressando o seu reconhecimento de quem Ele era, de quem Ele tinha dado, do que Ele tinha lhe dado. Como é maravilhoso nós entendermos que nós damos a Jesus aquilo que reconhecemos que Ele merece, pelo que Ele fez por nós. Se você não dá muito a Jesus, é porque talvez você não entendeu o quanto Ele lhe deu, o quanto Ele tem para nos dar. Se nós damos pouco a Jesus, é porque talvez não compreendamos tudo aquilo que Ele fez por nós. Quando vimos a igreja, se você canta, se você toca, se você prega, se você faz qualquer outra coisa, e como você faz isso, deve ser um reconhecimento do que Jesus merece, o melhor que nós podemos fazer para dar a Ele, porque o nosso silêncio é a reverência diante do seu nome, e o nosso louvor é o reconhecimento de quem Ele é e merece. A nossa adoração é porque o julgamos digno de receber a melhor glória, o melhor aleluia, a melhor adoração, o melhor louvor, aleluia. Nós precisamos, queridos, vir à igreja nesse entendimento. Damos a Jesus o que Ele merece.
Simão parece que naquela noite resolveu só dar uma janta para Jesus. Não sei se era galinha, não sei se era um cabrito, não sei o que ele preparou para Jesus. Mas enquanto ele só estava dando comida, a mulher deu o seu coração. Enquanto ele deu pouca atenção, ela deu toda a sua dignidade. Enquanto ele deu apenas um reconhecimento de alguém que parece que ele é que estava fazendo um favor a Jesus, ela deu tudo o que podia, aleluia, enxugava os pés de Jesus com seu próprio cabelo, a sua dignidade estava em jogo ali, e ainda beijava os pés de Jesus, e certamente cada beijo daquele, ainda que não fosse acompanhado de palavras, dizia: eu te amo, Jesus, eu te amo, Jesus, eu te amo, Jesus, eu te amo, aleluia. Porque ela foi perdoada, ela foi, aleluia, mudada a sua história, a sua vida por Jesus, e agora estava oferecendo um coração quebrantado, o melhor que ele tinha, dizendo: ele é tudo para mim. Quando nos reunimos aqui nesta noite, queridos irmãos, diante da celebração da ceia do Senhor, lembramos o que Jesus fez por nós. Ele pagou um alto preço. Morreu para que eu e você tivéssemos vida. Ele perdoou os nossos pecados. Ele escreveu uma nova história para nós. E se nós entendemos o que Ele fez, precisamos nesta noite estar determinados a oferecer o melhor culto que nós tivermos para Jesus. Não faz sentido um crente que entende que foi perdoado. Não faz sentido um crente que entende que pela graça ele foi transformado. Não faz sentido um crente que recebeu do Senhor uma nova vida trazer um culto mais ou menos. Trazer um glória a Jesus xoxo. Trazer uma adoração pequena. Ou quem sabe estar calado no culto, sem nada oferecer a Ele. Aleluia. Porque quando nós nos reunimos para adorar ao Senhor, nós entendemos, fomos perdoados por Ele. E portanto precisamos reconhecer quem Ele é e o que Ele fez. Nós não somos perfeitos como aquele fariseu talvez se considerasse. Somos pecadores. E a única razão de estarmos na mesa com Jesus nesta noite é porque por sua graça e misericórdia Ele nos ofereceu perdão, vida nova, esqueceu o nosso passado, mudou o nosso presente, nos garantiu um futuro melhor e deu agora, aleluia, a condição de nós nos reunirmos diante dEle para adorá-lo em espírito e em verdade. Se o seu coração não se quebranta, se a sua boca não louva, se o seu espírito não o adora, talvez você não entendeu o que Ele fez, o que Ele ofereceu, quem Ele é e o que significa para você. Porque quem foi perdoado, ama. Quem foi transformado, ama. Quem foi tirado da sarjeta, ama. Quem foi arrancado das drogas, ama. Quem foi liberto dos vícios, ama. Quem teve uma cura na sua vida e na sua alma, ama. Quem tocou a vida de tristeza, de depressão, de desespero, de aflição, por uma vida cheia de alegria, uma vida cheia de regozijo no Senhor, plena da alegria do Espírito Santo, precisa amar, aleluia, e adorar aquele que fez todas estas coisas. Eu não sei qual é o motivo que você tem para amar Jesus, mas eu tenho certeza de uma coisa: você tem motivos para amá-lo. Você tem motivos para adorá-lo. Você tem motivos para reconhecer quem Ele é. E agora, porque a mulher deu tudo o que tinha. A mulher deu o seu coração. A mulher doou a si mesma, por inteiro, ao Senhor. Ela receberá dele muito mais,
Porque Jesus volta-se para a mulher, a quem os pecados já tinham sido perdoados. Por isso ela estava amando tanto. E agora Jesus lhe diz: mulher, a tua fé te salvou. Vá em paz. Aleluia. Quem tinha perdão, agora recebeu salvação completa. Quem tinha a história passada transformada, agora recebeu paz para o presente. Recebeu uma vida nova, aleluia. Aquela mulher saiu dali, talvez todo mundo olhando torto para ela pelo que ela tinha feito, mas ela saiu dali com a alma limpa, com a alma transformada, com alegria no coração, aleluia. Se ela fosse crente da Assembleia de Deus, tinha saído dali pulando num pé só e dando glória a Jesus, quem sabe até falando em mistério, porque recebeu do Senhor tanto, aleluia. E aí nós entendemos, queridos irmãos, ninguém dá tudo a Jesus para voltar para casa de mãos vazias. Quem dá a Jesus sempre recebe mais. Quem entrega a Ele a sua vida, quem entrega a Ele a sua adoração, sempre receberá do Senhor graça, paz, alegria, vida, aleluia, e uma história nova para viver, cheia de contentamento no Senhor. Se nós entendemos que Jesus já fez isso por nós também, já perdoou os nossos pecados, nós precisamos nesta noite render a Ele a melhor adoração que pudermos. Isso não diz respeito só a altura do grito de glória a Jesus que você pode dar, mas diz mais respeito à sinceridade do seu coração em se quebrantar diante dele. O louvor que dentro da sua alma você expressa realmente em gratidão de dizer: obrigado, Jesus, obrigado pelo que tu fizeste por mim. E quando reconhecemos isso, agora também o adoramos e vivemos de maneira a honrar o seu santo nome. Que nesta noite, queridos irmãos, nós possamos lembrar do que Ele fez por nós e possamos louvar ao Senhor por sua graça, por sua bondade, e entregar a Ele a melhor adoração que tivermos. Nunca venha para o culto trazendo um culto mais ou menos. Nunca venha para o culto trazendo só uma coisinha para Jesus. Nunca venha para o culto trazendo só meia atenção para Jesus. Não venha para o culto trazendo só um aleluia meio xoxo para Jesus. Não, venha para o culto para oferecer de coração, de alma pronta, de coração quebrantado, o louvor e a adoração que Ele merece. Aleluia. E mesmo quando o culto terminar aqui na igreja, na rua, no trabalho ou em qualquer lugar, permaneceremos oferecendo a Ele o culto da nossa vida, reconhecendo o que Ele fez e como Ele é maravilhoso para cada um de nós. O que você trouxe para Jesus nesta noite? Que adoração você trouxe para Ele? Que você entregue o melhor louvor, aleluia, o melhor culto que você puder, porque Jesus é digno de receber. Não podemos beijar os pés dEle, mas podemos beijar o seu coração de longe. Não podemos enxugar com os cabelos, mas com cabelos, ou mesmo quem já não tem muito, pode entregar a Ele a glória, a honra, o louvor que Ele é merecedor, aleluia. Enquanto um fariseu estava só dando uma galinha, a mulher estava dando tudo o que ela podia para Jesus. Esse é o modelo de adorador que Jesus quer que eu e você sejamos para Ele. Aqui, ou onde quer que estejamos, que o seu nome seja glorificado na nossa vida e em tudo o que nós fazemos para Ele, porque Ele é maravilhoso, digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor e de toda adoração. Amém? Você concorda que Jesus é digno do melhor? Você concorda que Jesus é digno da sua adoração, do seu louvor?
Então que nesta noite você entregue a sua adoração a Ele. Que você o louve, aleluia, do seu jeito, mas do melhor jeito que você puder. Ou mais barulhento ou mais calado, mas o melhor calado ou o melhor barulhento que você puder. Adore-o, louve-o, exalte-o e viva de maneira a honrar o seu nome, porque Ele fez por nós, aleluia, o que nós não merecíamos. Porque os meus muitos pecados foram perdoados. Eu posso, aleluia, louvá-lo. Eu posso engrandecê-lo. Eu devo honrá-lo. Eu devo oferecer o meu culto a Ele. Glória seja dada ao nome de Jesus para todos sempre. Que Deus abençoe a sua vida e que possamos levar esta palavra no coração todos os dias para rendermos ao Senhor aquilo que Ele merece. Glória a Jesus.